Se você não faz uma curadoria sobre o que você vai ler, então a culpa de ler algo ruim é quase que inteiramente sua. Nós, como sociedade, como espécie, tendemos à acumulação, ainda mais dentro de uma sociedade que estimula o consumo constante, seja de itens, papéis, produtos, sentimentos e, no nosso caso, livros. Eu ganhei esse livro de um amigo secreto que a gente tá fazendo aqui no Booktube, e se esse livro for ruim, a culpa é quase que inteiramente minha, porque eu fiz uma curadoria gigantesca pra pensar nos livros que iam pra essa minha lista de desejados. Ok, mas como assim? Bem, nesse caso, fui eu que fiz a seleção, fui eu que fiz a curadoria, fui eu que selecionei quais as nações que eu queria ler alguma coisa, o que estava me interessando naquele momento e por quê, principalmente. Podemos entender a curadoria da seguinte forma: pessoa ou pessoas capacitadas, o grupo de curadores, que tem como objetivo chegar a um denominador comum sobre determinado assunto, pois são capacitadas para isso. Então, quem melhor do que eu mesmo para fazer uma lista de livros que eu gostaria de ler? E aqui eu faço um parênteses gigante. Quando eu falo de curadoria, não é necessariamente você ler resenhas sobre aquele livro, mas procurar o que esse livro trabalha, quais são os temas, de onde que é a nacionalidade do autor, o que ele costuma escrever sobre isso, verificar arte de capa e assim por diante. Porque pelo menos para mim, quando eu falo de ler resenhas, antes de ler um livro eu nem considero, porque para mim esse é receber um spoiler gigantesco, tanto que eu tenho até ressalvas de ler a contracapa do livro. Aquele mini resumo, sabe? Que fala sobre o que o livro vai tratar, pipipopopó. Porque parece que eu tô recebendo, tipo, de antemão, tipo, ah, beleza, você vai ler isso. E eu fico tipo, ah, meu, mas tirou a graça. Dessa forma, eu queria apresentar para vocês os 9 livros que eu selecionei. E por que eu selecionei esses livros? Qual que era o meu intuito com isso e por que eu fiz essa base de curadoria para eles? E o que, na teoria, possivelmente está aqui dentro desse pacotinho. E aqui para mim tá o pulo do gato, sabe? Por quê? Como eu falei no início do vídeo, nós tendemos a acumular. Eu não sei vocês, mas pelo menos, sei lá, o meu item de salvos em redes sociais, ou aqui no YouTube, ou a minha pasta de prints no celular, eu tendo a acumular muitas coisas. E quando eu vou ver, eu penso, cara, isso aqui não faz o menor sentido de estar aqui ainda. Por que eu não deletei, ou reajustei, ou refleti melhor sobre isso? Quando a gente está falando dessa curadoria, é sempre importante que de tempo em tempos você verifique o que você salvou. Por que você quis ler aquele livro? E aí pensa comigo, o você de agora, gosta dos mesmos livros que você leu há um ano atrás, há 5 anos, 10, 15, 20? Possivelmente sim, mas tem alguns livros que, meu, você se der uma segunda olhada, você vai ficar, cara, ok. Isso fez sentido pro meu eu de 15 anos atrás, pro meu eu de 10 anos, pro meu eu de 25 anos, não pro meu eu desse momento atual da vida. Então, quando a gente tá falando de curadoria, é sempre importante que vocês tentem olhar novamente essas listas, ver se aquele livro naquele momento ainda faz sentido para você. E um corte muito pessoal aqui, eu inventei de reler, ano passado, uma das minhas sagas favoritas de quando eu era adolescente, Artemis Fowl. Eu não sei se vocês conhecem, mas é divino. Ele estourou um pouquinho depois do hype que foi Harry Potter. Então ele tá dentro desse nicho. Que é um garoto, e ele é super inteligente, ele é um rei do crime, e pipipipopopó. E o primeiro livro é surreal de bom. Conseguiu suprir tudo que eu esperava. Só que o meu problema foi que eu inventei de continuar lendo o restante da saga e que claramente não supriu isso. E é essa a questão. Talvez determinados livros façam sentido para determinada faixa etária, para determinado momento da sua vida. Não para todos eles. Então, por isso que é sempre importante que a gente reflita sobre o que está salvo na minha curadoria de livros. E por isso também que é importante que volta e meia a gente faça uma limpeza nas nossas estantes. Então, dentro desse sentido, o que eu fiz foi fazer uma espécie de limpa nas minhas listas de desejos e criar uma lista nova com esses 9 títulos que para mim ainda faziam super sentido. Que eu tava ansioso por ler qualquer um deles, então qualquer um deles que chegasse por aqui, para mim ia estar sucesso demais. Os 9 livros que eu selecionei, eles vão de 8 a 80, de não ficção a ficção, da Ásia até as Américas e por aí vai. Claro, gente, tem alguns critérios que eu sempre penso na hora que eu estou elaborando uma lista. Dentre eles, o principal, acredito que seja para que ou para quem é essa lista. Essa lista é para mim, é uma lista que eu estou fazendo, sei lá, para algum aniversariante, para algum amigo, é uma lista acadêmica ou lista de leitura por prazer. Então, eu sempre tento pensar nisso. Qual que é o intuito dessa lista? Como essa lista era para um amigo secreto, para mim, obviamente, literário, eu pensei, cara, beleza, são pessoas que leem, então eu vou tentar formular essa lista dando o maior número de opções possíveis e dentro de diversos nichos distintos, para não ficar, sei lá, tão fechado para a pessoa que fosse selecionar algo para mim.
Outro ponto importante é diversidade de vozes. Como eu já pontuei em alguns vídeos anteriores, a pluralidade geográfica e literária para mim é muito importante. Então, quem eu tô lendo, por que eu tô lendo, de que país que é, de que momento histórico, é clássico, é contemporâneo, como isso será um acréscimo na minha estante de livros. E mudando muito de pato pra ganso, qual foi a última vez que você participou de um amigo secreto, gente? Porque eu consigo pensar aqui, a última vez que eu participei, se eu não me engano, foi em 2022, com um grupo de colegas do trabalho maravilhoso. Tipo, meu, foi muito engraçado e muito legal. E agora eu vou apresentar pra vocês quais foram esses 9 livros que eu selecionei previamente e por que eu acho que sim, vocês poderiam ler algum deles ou todos, e é isso. O primeiro deles que eu selecionei foi Ulisses, de James Joyce. O livro, ele tá basicamente em qualquer lista de livros clássicos do século XX. Ele é colocado por vários como o melhor romance do século. Para mim, isso é quase uma chupetação para os Estados Unidos, mas realmente, pelo que falam, é um ótimo livro mesmo. Eu tenho uma edição dele já na minha estante, mas eu falei assim, meu, essa edição também é bonita, por que não? Tem alguns livros que eles me chamam a atenção pelo gosto e porque eu tenho vontade de ter mais de uma edição volta e meia. Eu acho que tem uns 3 ou 4 aqui na estante, que eu tenho 2 ou mais edições, mas, sei lá, peculiaridades. E eu acho que pega no James Joyce, no Ulisses, é que é um fluxo de pensamento intenso. Então, é um calhamaço gigantesco com esse fluxo que não para nunca. E uma coisa engraçada sobre é que a Virginia Woolf ela fez uma crítica ferrenha ao Ulisses do James Joyce, descascando o abacaxi, sabe? E tempos depois ela lançou o Miss Dalloway, que tem uma mesma vibe de fluxo de pensamento. Então é bem interessante. Isso é um tema que eu gosto muito, que são esses barracos literários entre autores consagrados, sabe? Ok, talvez ainda não esteja tão claro, mas eu sou um grande fã de distopias. Desde 1984, passando por Calocaína, passando por Laranja Mecânica, Terra das Mulheres e por aí vai. Esse livro que eu selecionei é O Nós do Zamiatã. Alguns colocam que esse livro ele foi o que inspirou 1984, Admirável Mundo Novo e por aí vai. Mas até aí, gente, pra mim é chover no molhado, porque se você começa a voltar no tempo, você tem outras referências tão impactantes quanto. E o que me chamou real a atenção para ler essa obra é porque, segundo pesquisadores, o autor ele se baseou justamente na Revolução Russa de 1917. Então eu fiquei, cara, isso tem potencial, isso é interessante. Aqui vai o primeiro livro de não ficção, que são As Guerras do Livro, a Revolução Digital no Mundo Editorial. A obra ela vai discutir como a tecnologia, cada vez mais, ela está subvertendo o que a gente entende como literatura. Quando eu estou falando desse livro de não ficção, o que me interessa nele é que justamente a gente está abordando a ideia de como esse mercado editorial ele está sendo moldado e mudado a todo momento pela revolução tecnológica. Se a gente pega aí dados para apresentar para vocês, em 2023, mais de 200 livros vendidos na Amazon, eles tinham como participação ou elaboração total do livro o uso do chat GPT. Além de 1.000 grupos que existem à busca na internet por PDFs ilegais de livros, sejam livros em domínio público ou livros que ainda estão em circulação e com direitos autorais. E diretamente da Palestina de Mahmoud Darwis, se eu falei o nome errado, mil perdões, gente. A gente está falando de Diário da Tristeza Comum. Aqui, a obra ela vai discutir o cotidiano dentro do país. E foi o primeiro livro escrito pelo autor. Isso é uma questão que eu tenho muito pessoal, que é de buscar primeiras obras. Ou seja, por onde que esse cara começou? Por onde que aquela autora iniciou? Qual foi o ponto de partida da escrita deles? Porque eu acho que o primeiro livro escrito revela muito de quem é o autor. Quais eram essas ideias que ainda estavam sob o processo de lapidação, de consolidação, sabe? E a gente tá falando de um ensaio autobiográfico, a gente tá falando da vida do autor, da perspectiva dele nessa Palestina. O livro ele vai premiar essas discussões do retorno, do deslocamento, do processo de ocupação no país. Outra obra que eu separei que eu ficaria realmente muito feliz de receber, na verdade todas elas eu ficaria muito feliz, mas essa daqui especialmente, talvez, que é justamente Duas Mulheres em Uma, de uma autora egípcia. E dessa vez eu não vou tentar falar o nome, gente. Eu acho que fala Naval El Saadawi. Naval El Saadawi, eu acho. E aqui tem toda aquela ótica de a busca de uma mulher para ela ser quem verdadeiramente ela é, e não o que as outras pessoas esperam. E aqui reverbera no vídeo que eu lancei há 2 semanas discutindo com vocês.
da ideia e da potencialidade da gente buscar sempre diversificar o que a gente está lendo. Isso é algo novo? Não. A gente consegue, sei lá, pensar de cabeça N obras cinematográficas ou literárias que trabalham esse tema justamente dessa dualidade do que a gente é e do que a gente performa. Mas os pontos de referência, a base dela deve ser possivelmente totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, eu acho que é aí que fica interessante quando a gente está bebendo fontes que a gente não está acostumado em termos de literatura. O que esses autores eles vão usar de experiências, de pontos de partida e de chegada, são totalmente diferentes. E isso vem muito para acrescentar e para implementar sobre o nosso conhecimento de mundo. E, gente, eu coloquei até poesia por aqui. A gente tá falando de Ódio à Errância de Adonis. Que eu confesso que eu fiquei muito pistola. Eu não consegui encontrar a nacionalidade do autor. Tipo, eu sei que é literatura árabe, poesia árabe no caso, mas eu não consegui encontrar da onde que é o autor. Tipo, e aí? Pelo que eu pesquisei por cima e que eu consegui encontrar, o autor ele vai permear por diversas localidades do planeta. Então ele passa por Pequim, passa pela cidade do México, ele tem uma viagem muito grande. E dentro disso ele vai trabalhando esse processo de escrita, das suas poesias, dos seus sentimentos, das sensações que o permeiam dentro dessa viagem. E aqui tem um fator bem interessante. Aqui é literatura turca e, a título de curiosidade, essa autora foi a primeira autora a ser considerada para o Prêmio Nobel de Literatura. Estamos falando de Leila Erbil com Uma Mulher Estranha. Ela é considerada uma das autoras mais revolucionárias da literatura turca recente. E, novamente, esse é o primeiro livro dela. Então, isso me dá aquela gana de querer ler, para ver, tipo, como começou ela a escrever, que foram esses primeiros passos. E a título de curiosidade, vocês já leram algo desses países? Turquia, Egito, Palestina? Como que vocês estão tentando diversificar o que vocês estão lendo? O livro ele é dividido em 4 partes distintas, onde que a autora ela busca esse processo de reconstrução, de se entender no mundo. Tem toda aquela vibe que eu gosto muito de relação familiar em livros, que tem essa dinâmica conflituosa com os pais, os amigos revolucionários, então tem todo esse plano de fundo bem interessante. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho de literatura nigeriana. Esse daqui talvez seja um pouco mais hypado dentro dos livros diferentes. A gente está falando de O Bebedor de Vinho de Palma, e ele foi colocado pela revista Times como um dos 100 melhores livros de fantasia de todos os tempos. E eu amo quando eles fazem essas listas porque, tipo, uau, nossa, de todos os tempos, caramba. E algo interessante do livro é que ele é profundamente enraizado na tradição oral iorubá. Ele vai trabalhar muito com esse processo espiritual, muito com as tradições dessa nação. Ele permeia esse universo fantástico e mágico, quase como um realismo mágico, sabe? E o último livro a ser pontuado é justamente Grécia Revisitada. Ponto importante. Esse livro não foi escrito na Grécia, ele foi escrito por um português que está falando sobre a Grécia. Achei curioso, enfim. O que eu acho interessante disso, como educador, pesquisador, mesmo não sendo da história, é desse trabalho com um dos períodos históricos mais importantes, pelo menos para o mundo ocidental. Então ele vai trabalhar com essa literatura, com essa mitologia, com essa filosofia grega e de como isso causa impacto no nosso mundo contemporâneo. O que a gente pegou de base para a nossa linha de pensamento atual? Enfim, é basicamente isso. E agora, finalmente, o que eu ganhei? O que tá aqui, hein, gatinha? Que livro que veio? Gente, claramente eu já sei que não é James Joyce, porque, né, lá é um calhamaço. Então, eu tô curioso aqui, eu não peguei nada pra abrir isso agora que eu tô reparando e a gatinha não vai sair do meu colo. É isso, então eu vou ter que abrir ele na fúria agora, gente. Aguardem, por favor, esse processo. Você viu? Estardalhaço? Ah, rapaz, eu fiquei feliz. Não, 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 eu fiquei feliz. É o Bebedor de Vinho de Palma. Cara, é muito bonita essa arte de capa, pera. Não, é sério, dá uma reparada nessa arte de capa. Esse livro é da Carambaia, talvez uma das minhas editoras favoritas do momento, junto com a Tabla, a Dublinense, enfim. Eles têm uma curadoria para trazer títulos fora desse eixo comum muito interessante. Ela tá curiosa com o plástico que eu joguei no chão agora. Enfim. Eles têm uma curadoria muito boa e, enfim, tô muito feliz. Obrigado por esse livro que me tirou.
Fico feliz demais com isso. Não veio cartinha especificando de quem é? Ah, não, gente, veio sim. Eu aqui desatento? Meu Deus. Ah, veio uma cartinha assim, gente. Oi, amigo, seu gosto literário é muito diferente do meu, mas espero ter escolhido algo do seu agrado. A capa é linda, boa leitura da Cami Just Books. Ah, cara, e eu acho que isso é um dos processos mais legais, de amigo secreto, sabe? De ter pessoas com gostos literários diferentes. Porque a literatura, no fim do dia, é sobre isso. Tipo, sobre gostos literários diferentes, sobre complementação e sobre a gente ter uma amplitude do que a gente tá lendo, porque a gente tá lendo, e de recomendações. Enfim, Cami, muito obrigado. E galera, eu vou deixar o arroba de todo mundo que participou desse amigo secreto na descrição do vídeo. Dá uma moral no canal das pessoas, tem muita coisa boa, tem produtores de conteúdo incríveis por aqui, e é isso. Dê uma valorizada. Muito obrigado.